O início dos anos 2000 marcava uma explosão de popularidade do MMA, e foi justamente nesse período que muitas figuras marcantes desse esporte alcançavam o grande público. Mas, como bem sabemos, a vida é uma caixinha de surpresas, e nem mesmo os atletas mais fortes e condicionados estão isentos das intempéries do destino. Hoje vamos relembrar a história de alguns lutadores icônicos do MMA que já não estão mais entre nós. Aqui é o Chris, seja muito bem-vindo ao canal Zion Inc. Evan Turner. Iniciando sua carreira como lutador em 1997, Evan Turner foi um dos grandes talentos norte-americanos do MMA em meados dos anos 2000. Em fevereiro de 2005, após somar um cartel notável de 31 vitórias e 4 derrotas, ele se tornava campeão peso médio do Ultimate e vivenciava o seu auge na modalidade. Entretanto, nos anos seguintes, a maré mudaria e logo em sua primeira defesa de cinturão foi derrotado por Rich Franklin. A fase ruim perdurou e ele acumulou uma sequência negativa de 3 derrotas, e o declínio de suas performances tinha um motivo: o alcoolismo. Após sua última derrota para Kendall Grove em fevereiro de 2008, ele decidiu fazer uma viagem de moto para o deserto. Segundo suas próprias palavras, precisava de um momento consigo mesmo, longe da civilização, mas as coisas acabaram não saindo como planejado. Em certo ponto, aparentemente sua moto ficou sem gasolina e ele precisou caminhar até o ponto de água mais próximo que ele havia marcado em seu mapa. Mas após caminhar por horas e chegar no local, estava completamente seco. Sem telefone e totalmente isolado debaixo de temperaturas próximas dos 50 graus, Turner acabou sucumbindo à desidratação, falecendo com apenas 37 anos de idade. Seu corpo só seria encontrado dias depois por um helicóptero de resgate. Kimbo Slice. Kevin Ferguson, popularmente conhecido como Kimbo Slice, foi um fenômeno da internet nos primórdios do YouTube. Nas famosas lutas de quintal, ele ganhou projeção pelo boxe afiado e o poder de nocaute que ostentava, e finalmente receberia uma chance no Ultimate após uma participação memorável na 10ª temporada do reality The Ultimate Fighter, chegando a bater nomes de peso como Tank Abbott, Houston Alexander e James Thompson. Ele faria sua última luta em 2016 no Bellator, onde demonstrou uma fadiga excessiva, que já poderia ser um sinal de uma eventual tragédia. Poucos meses depois, Kimbo era levado às pressas para o hospital na Flórida e seu coração colapsava. Foi descoberto que o órgão estava muito maior do que o seu tamanho ideal. No mesmo dia, foi vítima de múltiplas paradas cardíacas, partindo com apenas 42 anos de idade. Like when it comes down to your kids, you want to give them everything about you, what you have, so that they could be a little bit better, a little bit stronger, a little bit smarter, a little bit wiser. You just want your offsprings to be a little bit better than you were, or you were growing up and coming up in this life. We're battling autism. We're fighting autism. When I'm here and with them and then we're a part of each other's life, I'm giving him a part of me, he's giving me a part of him. Now, every now and then, he'll just want to make sure I'm looking. He makes sure I catch his eye to see, is that my dad looking, is my dad watching? Patrick Smith. Iniciando sua trajetória esportiva no karatê, Patrick Smith ganhou notoriedade ao longo dos anos 90, participando de grandes eventos da época, incluindo o Ultimate, onde estreou justamente na primeira edição do torneio, mas acabou derrotado em sua estreia por Ken Shamrock. Já na edição seguinte, emplacou 3 vitórias, chegando à final contra Royce Gracie. Patrick se manteve em atividade nos esportes de combate por mais de 15 anos, somando um total de 20 vitórias e 17 derrotas. Após sua última aparição em 2016, precisou se retirar devido à piora repentina de sua saúde. Em 2018, o lutador recebe um duro diagnóstico, um carcinoma em sua bexiga, uma espécie de câncer raro, e em 2019, Patrick partiria com apenas 55 anos.
Kevin Randleman. Cria da famosa equipe Hammerhouse, aluno de Mark Coleman, Kevin Randleman surgiu ainda na época do Vale Tudo como um verdadeiro furacão. Com uma força descomunal e um estilo de wrestling agressivo, ele teve grande destaque, se tornando uma figura popular no meio ao longo dos anos 90 e anos 2000, com vitórias notáveis tanto no Pride quanto no UFC, nocauteando nomes como Mirko Cro Cop e Murilo Ninja. Em 2011, Randleman precisou interromper sua carreira após uma sequência de derrotas duras e uma nítida queda em sua performance. Em fevereiro de 2016, ele acabaria acometido por um quadro de pneumonia e, após alguns dias internado, sofreria uma parada cardíaca, partindo com 44 anos de idade. Muitos atribuem o abuso de anabolizantes como um dos fatores principais de sua morte precoce. Stephan Bonnar. Estreando no MMA profissional em 2001, Stephan Bonnar foi muito mais do que um simples lutador. Isso porque, graças a ele e também ao veterano Forrest Griffin, o UFC escapou da falência em 2004, onde a empresa já acumulava um saldo negativo de milhões de dólares. E em uma última cartada, Dana White e os irmãos Fertitta tentaram salvar a empresa com o inovador reality The Ultimate Fighter, que contava um pouco da vida daqueles atletas fora do octógono. O programa foi considerado um grande sucesso televisivo, e a luta do episódio final entre Bonnar e Griffin foi completamente insana, batendo recordes de audiência e vendas de pay-per-view. Bonnar seguiu em atividade até 2014, quando se aposentou com um cartel de 15 vitórias e 9 derrotas. Mas ele não parou. Começou a trabalhar nos bastidores do UFC e também como comentarista oficial no canal Fox. Em dezembro de 2022, Bonnar foi encontrado sem vida em sua casa, a princípio tendo a causa divulgada como uma parada cardíaca. Após a conclusão da perícia, foi constatado um altíssimo nível de fentanil em seu organismo, um opioide sintético 100 vezes mais potente do que a morfina. O uso de medicamentos à base de ópio não era nenhum segredo por parte de Bonnar, que chegou a conversar abertamente sobre a sua dependência em um podcast em 2021, relatando que sofria com fortes dores das lesões que ele acumulou ao longo de sua carreira. Anthony Johnson. Estreando no Ultimate em 2007, Anthony Johnson certamente foi um dos nocauteadores mais viscerais desse evento. Arlovski, Minotouro, Gustafsson, Ryan Bader e Glover Teixeira foram apenas algumas das pedreiras que Johnson conseguiu vencer pela via rápida durante sua trajetória. Outro ponto que também chamou a atenção de todos era a extrema facilidade que Johnson tinha de adaptar o seu físico, chegando a lutar em 3 divisões de peso diferentes e somando um total de 23 vitórias e 6 derrotas. Ele sumiria repentinamente, passando meses longe dos treinos e dos holofotes. Quando reapareceu, sua aparência assustou a todos. Visivelmente mais magro e abatido, Johnson lutava em segredo contra um linfoma, um tipo raro de câncer, mas infelizmente a doença já estava fora de controle e teve um avanço brutal em poucos meses. Em novembro de 2022, sua morte foi declarada por falência múltipla dos órgãos, partindo com apenas 38 anos de idade.